Fala aí, rapaziada, canal All In Chips. Estamos aqui para analisar os jogos do dia 1º de janeiro de 2022, a primeira grade do ano. Eu sou o Carlos. Eu sou o Arthur e a gente vai estar começando aqui, galera, analisando os jogos anteriores, para estar deixando aí sempre no início do vídeo os greens e red que tivemos, tá bom? Devido à grade estar muito fraca, não fizemos vídeo dos dias 30 e 31, mas deixamos aí um bilhete no Instagram. No momento o Porto já bateu, né, que foi o jogo do dia 30, e estamos gravando aqui no dia 31, daqui a pouco começa o jogo do Valência e Espanhol. Aqui vamos começar com a análise do dia 28. No dia 28 de 12 de 2021, tivemos o jogo do Shanghai Shenchuan contra o Guangzhou. Acredito que é assim que pronuncia esses times chineses aí que eu ainda tô pegando, hein, galera. Mas daqui a pouco tô falando chinês já. A gente cravou acima de 1,5 nesse jogo. Cravamos também acima de 1,5 no jogo do Crystal Palace contra o Norwich. Crystal Palace aí que meteu 3-0 no Norwich, galera. O Crystal Palace poderia ter buscado mais gols aí nesse jogo, mas não continuou atacando como deveria. Cravamos também acima de 1,5 no jogo do Southampton contra o Tottenham. O Tottenham que jogou o segundo tempo todinho com um jogador a mais, mas não confirmou esse favoritismo. Lembrando que o Tottenham fora de casa ainda não surpreende, ainda está jogando muito mal. O Southampton, na verdade, teve o seu jogador expulso ali aos 39 minutos do primeiro tempo. E esse jogo terminou 1-1. Confirmamos aí o acima de 1,5. Confirmamos também, cravamos acima de 1,5 no jogo do Brentford contra o West Ham. O West Ham que saiu atrás nesse jogo. O Brentford meteu 1-0 logo no primeiro tempo, no início do jogo. E o West Ham buscou essa virada, jogando muito, atacando muito pelas laterais, trazendo bastante escanteio e mostrando que ele está muito forte nas bolas paradas. Tivemos, infelizmente, o red no bilhete do canal. O red no bilhete foi o jogo do Leicester contra o Liverpool. A gente acreditava que iria cravar esse acima de 2,5 no jogo, porém o jogo terminou 1-0 para o Leicester. Zebra total, galera. A cotação estava de R$9 a cada R$1 para o Leicester ganhar essa partida. Então, vale destacar também que o goleiro do Leicester pegou pênalti, agarrou demais nesse jogo. Acredito que o melhor jogador com certeza dessa partida. Então vamos passar aqui para o dia 29 de 12 de 2021. Nos jogos do dia 29, tivemos o jogo do Brentford contra o Manchester City. O jogo do Manchester City terminou 1-0 para o City. Não confirmou também aquele favoritismo tão grande que nós imaginávamos. Infelizmente ficamos no red nesse bilhete. Teve até gol anulado nesse jogo. E então vamos passar aqui para o jogo do Chelsea e Brixton. O Chelsea que infelizmente levou o empate no final, mas ajudou a gente a cravar esse bilhete. Mais de 1,5 cravamos, graças a Deus. Partimos para o jogo do Sporting e Portimonense. O jogo ali bem pegado, o Portimonense segurou bem o Sport dentro de casa logo no primeiro tempo. Porém, o Portimonense teve no segundo tempo um jogador expulso e desandou totalmente a partida. O jogo estava somente 1-0, o Portimonense segurando bem o Sport, e o Sport acabou metendo 3-1 nessa partida. Então vamos passar agora para a análise do dia 1º de 12 de 2022, galera. Vamos lá, Carlos. Inicia essa partida aí. É isso aí, rapaziada. Vamos começar com o pé direito esse novo ano aí. Mas antes de dar início aqui à análise dos jogos do dia 1º, eu gostaria de pedir para vocês que, se puderem, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem um vídeo, ativem as notificações aí para já ficarem atentos aí para os próximos vídeos do canal desse ano. E se puderem, né, compartilhem o vídeo com os amigos para o canal continuar a crescer. Vamos iniciar aqui com as análises do dia 1. O jogo do Arsenal contra o Manchester City. O Arsenal aqui que vai estar jogando em casa. O Manchester City aqui que fora de casa ele é um grande time, porém não é tão grande assim como ele é em casa. No momento o Manchester City aqui ele é o líder do campeonato. Em 20 jogos ele fez 51 gols, levou 12. O Arsenal aqui em 19 jogos ele fez 32 e levou 23.
É importante observar que o Arsenal dentro de casa, ele tem 7 vitórias, 1 derrota e 1 empate, isso em 9 jogos. Ele leva poucos gols, levou 6 gols e fez 17 gols. O City dentro de casa, ele tem 31 gols feitos e 6 tomados, isso em 10 jogos. Porém, fora de casa ele tem uma quantidade menor de jogos. Ele tem menos gols. Ele tem 20 gols e 6 tomados aqui. De acordo com os dados estatísticos aqui, tudo indica uma partida para um jogo truncado, com poucos gols. Pelo fato de o Arsenal ter uma boa defesa e o City não ter o mesmo desempenho que tem dentro de casa. Bom, aqui no confronto entre as equipes, a gente teve em 5 jogos, dos últimos 6 jogos, menos que 4.5 cartões. O Arsenal sofreu gol nos 4 jogos, em 4 jogos. O City tem 4 vitórias. Foi o primeiro a marcar em 9 das últimas 10 partidas entre eles. E venceu o primeiro tempo em 8 das últimas 10 partidas entre eles. Bom, podemos destacar aqui no jogo tanto do Arsenal como do City, tem bastante gol, grande parte dos jogos acima de 3 gols. O Arsenal ele foi o primeiro a marcar em jogos do Arsenal, em 8 jogos, de todos os últimos 8 jogos. Ele venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Ele tem uma média de escanteios aqui bem pouca. 10 escanteios, abaixo de 10 escanteios, em 5 dos últimos 6 jogos. O City ele tem uma média aqui de menos 4.5 cartões em 8 dos últimos 10 jogos e foi o primeiro a marcar em todos os últimos 5 jogos. Bom, vamos seguir aqui para as análises individuais de cada time. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui uma verificação em cada time. É bom estar frisando para a galera que gosta de buscar o ao vivo aí no mercado de escanteios e cartões, gols também. O Arsenal ele vem aqui com uma média de 1.7 gols marcados por partida. Ele tem uma média de escanteio de 5 escanteios por partida. Ele vem com uma média nos últimos jogos. Ele tem uma média de 8.8 faltas por partidas e 1.4 cartões tomados. Então ele é um time que bate bastante. Porém, eu não estou confiante para cartões nesse jogo, galera. Vamos analisar primeiro ali o primeiro tempo. O primeiro tempo tem tudo para ser um jogo muito pegado, devido às equipes elas atacarem muito, tentarem decidir logo no primeiro tempo. O City, como vocês puderam ver aí, vem decidindo muitos jogos no primeiro tempo e o Arsenal também. Então, vamos analisar aí esse jogo no ao vivo. Mas nós vamos estar cravando aqui no pré-live, né? Mais um palpite. Vamos só analisar aqui o City. O City que tem também uma média de gols marcados muito boa. Porém, como vocês viram também anteriormente, fora de casa ele não mostra tanto favoritismo assim. Ele tem bastante gols feitos, mas não fora de casa. É mais dentro de casa, hein? Ele tem uma média de 2.5 gols por partida. Tem uma média de 2.5 gols por partida. Escanteio, ele tem uma média muito boa de escanteio. Então a gente pode estar buscando esses escanteios aí no jogo do City contra o Arsenal. Tem uma média de 8.7 escanteios por partida. Aqui a média de falta dele está em torno de 8.9 e cartões 1.4. Então vocês podem ver que sempre tem aqui uma média de 1 cartão por partida. Se vocês quiserem estar criando uma aposta em acima de 1,5, que é o que nós vamos estar cravando aqui, acima de 1,5 nessa partida, e buscando 0 cartões para ambas as equipes, mais de um cartão, pelo menos um cartão na partida para ambas as equipes, dependendo da ordem que tiver a cotação para vocês, pode estar vindo muito quente, mas vamos ficar aqui com acima de 1,5. Vamos lá, Carlos, passar para o próximo jogo agora. Vamos agora analisar o próximo jogo da grade aqui. Temos o jogo do Watford contra o Tottenham. O Tottenham aqui, como todos sabem, é um time muito safado, que fora de casa ele não demonstra muita confiança aí. Bom, nesse jogo aqui nós temos um porém, né? O Watford ele vem de 5 derrotas. 5 derrotas. O Tottenham, dos últimos 5 jogos, ele tem 3 vitórias e 2 empates. Para aqueles aí que confiam no Tottenham, né, e tá jogando contra o Watford, um time um pouco desesperado ali pela situação que se encontra, podem estar entrando aí no Tottenham, porém é um pouco arriscado, vai dar confiança
de vocês aí. A classificação no momento aqui, o Tottenham ele está em 7º lugar. Ele está buscando aqui uma Europa League, quem sabe uma Champions League. Ele está com 17 jogos. O West Ham aqui, que é o 5º colocado, ele está com 19 jogos. O Tottenham está com 2 jogos a menos. Em 17 jogos, o Tottenham tem 22 gols. Ele levou 20. O Watford está numa situação complicada. Ele está em 17 jogos. Ele fez 22 gols e levou 35. É uma defesa muito vazada do Watford aí. No confronto entre ambas as equipes aqui, em 5 dos últimos 7, nós tivemos ambas marcam. O Watford ele vem de 5 derrotas. Sofreu 16 gols. Nas últimas 6 partidas do Watford, a gente teve mais do que 3 gols. Ambas marcaram em todas as últimas 6 partidas e menos de 4.5 cartões em 4 das últimas 5. O Tottenham ele vem sem derrotas a 6 jogos, mais do que 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos e foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. E tem uma média aqui de menos de 10 escanteios em todos os últimos 5 jogos. É importante destacar aqui o Tottenham, uma situação com relação aos escanteios. O Tottenham ele é bom para escanteios somente quando ele está perdendo, que ele vai buscar o jogo. Se buscar o jogo, tem que ser verificada essa situação aí. Para entrar em pré-live é um pouco arriscado, mas tem grande chance desse jogo aqui ser um jogo para escanteio, dependendo do estilo de jogo do Tottenham. O Arthur agora vai apresentar aqui as análises individuais de cada time. Vamos começar aqui então, pessoal, com o jogo do Watford. O Watford aqui que eu não estou acreditando nesse mercado de escanteio para o Watford. Com certeza é o Tottenham que vai estar buscando esse mercado de escanteio, galera. O Watford que tem uma média de 1.3 gols feitos por partida. Em gols sofridos ele está com uma média de 2 gols sofridos aqui, ó. 2 gols sofridos por partida. Então confirmamos essa defesa bastante vazada pelo Watford. Aqui o mercado de escanteio tem 4.3 escanteios por partida somente. Então não dá para confiar nesse Watford para mercado de escanteio. Vamos buscar aqui visando que o Watford faz bastante faltas. Ele está com uma média de 14.1 faltas por partida e uma média de 2 cartões tomados por partida. Então é uma média muito alta aí de cartões para a gente estar buscando. Vamos passar aqui para a análise do Tottenham. O Tottenham que vem também não numa fase tão boa aí fora de casa. Fora de casa vale frisar que ele não convence, tá, galera? Vamos aqui com o Tottenham. O Tottenham tem uma média de 1.3 gols por partidas feitos. Tem uma média de 5.6 escanteios e uma média de 1.2 gols sofridos por partidas. É um time também que bate muito. Podemos ver aqui que ele tem uma média de 10 faltas por partidas e uma média de 1.8 cartões. Nós vamos estar cravando nessa partida, verificando essas races deles, que são times que fazem muita falta e recebem muitos cartões. Frisando que a gente analisou também o árbitro da partida. O árbitro ele vai estar... Ele é um árbitro muito bom para cartão, não é um árbitro que fica de conversinha com os jogadores, galera. Então a gente vai estar cravando aqui, ambas recebem cartões na partida para esse jogo. Vamos passar agora para o jogo do Crystal Palace contra o West Ham. Rocha. O jogo do Crystal Palace aqui contra o West Ham. O West Ham que vai estar jogando fora de casa. O Crystal Palace dentro de casa que ele mostra um favoritismo aqui na nossa opinião, apesar da plataforma considerar o West Ham como favorito. Nos últimos 5 jogos, tanto o West Ham como o Crystal Palace, eles vêm de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No momento aqui a classificação, o West Ham está em 5º lugar. Em 19 jogos ele tem 34 gols feitos, 25 tomados. O Crystal Palace ele tem 27 gols feitos e 27 gols tomados. No confronto entre ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos a gente teve pelo menos 3 gols. Ambas as equipes marcaram em todos os 9. Uma média aqui de menos 4.5 cartões em 8 dos últimos 9 jogos. Em escanteios aqui a gente teve menos de 10 escanteios nas últimas 4 partidas. O Crystal Palace sofreu 15 gols. O West Ham que eles vem sem derrotas há 3 jogos no confronto entre
entre eles e sofreu 9 gols. O Crystal Palace aqui, ele tem uma média de 3 gols pelo menos nas últimas 4 partidas de 5. O West Ham, ele sofreu gol nas últimas 4 partidas, foi o primeiro a sofrer em 6 das últimas 7 partidas e menos do que 4.5 cartões em 8 das últimas 9 partidas. O West Ham aqui fora de casa, ele não me passa muita confiança. Esse mercado de escanteios aqui, ele é um mercado a ser observado pelo fato do West Ham ele geralmente sofrer o gol primeiro, ele vai buscar o jogo, vai buscar a lateral, vai buscar esse canto aqui. Porém é uma entrada somente pro ao vivo aqui para verificar como é que vai se desenrolar o jogo. Se o Crystal Palace vai mostrar um favoritismo, se o West Ham ele vai deixar esse gol sair, ou se o West Ham sofreu o gol, ele vai buscar essa virada ou esse empate. Mas é uma entrada para ao vivo. O Arthur agora vai estar comentando aqui sobre as análises individuais. Vamos começar aqui, galera, com o Crystal Palace. O Crystal Palace, como o Carlos falou aí, não acreditamos muito no escanteio no jogo, mas devido aos dois times não terem uma race tão boa. O Crystal Palace, que vem de 1.4 gols marcados, uma média de 1 gol aí pelo menos por partida. Escanteio, ele tem uma média de 4.4, não é uma média muito alta para a gente estar confiando assim nesses escanteios. Agora, ele tem uma média de 1 gol por partida pelo menos sofrido também. A média de gols marcados e gols sofridos são as mesmas. Agora, para cartões, apesar de ter mais de um cartão por partida, uma média de 1.8 cartões, não estou acreditando firmemente nesse mercado para cartões nesse jogo. Agora tem uma média aqui de 11.7 faltas, mas mesmo assim vamos analisar esse jogo pro ao vivo. Dependendo, o Crystal Palace, como em casa, acreditamos num favoritismo, vai estar buscando essa vitória em casa, ele é um ótimo mandante. O West Ham, quando ele pega o primeiro gol, quando ele leva o primeiro gol, ele busca fortemente o empate ou a virada. A gente viu bastante isso nos últimos 4 jogos dele, que ele começou correndo atrás do prejuízo, ele levou ali o primeiro gol, tanto jogando dentro de casa quanto fora. Ele tem uma média boa de gols, uma média de 1.8 gols por partida. Ele tem uma média de escanteio de 5, tem uma média de 5.9, quase 6 escanteios por partida aí. Isso nos traz essa visão de ir pro ao vivo buscando escanteios no West Ham, dependendo de como estiver a partida. Como eu lhe falei, cartão, não acreditamos numa boa race para cartões, até porque o West Ham tem 1.2 cartões por partida e 9.2 faltas, média de 9 faltas por partidas. Não é um time que recorre a bater, a gente chama até que ele marca em distanciamento social, galera. Ele gosta de marcar em distanciamento social, tá prezando aí essa pandemia aí que nós estamos vivendo, né? Não podemos estar falando muito aqui no YouTube sobre essa doença. Vamos passar então aqui para cravar. Nesse jogo, estamos acreditando acima de 1,5. Vamos cravar esse acima de 1,5 aí para o jogo do Crystal Palace e do West Ham. Vou deixar agora com o Carlos para comentar o bilhete do canal, que a gente vai estar deixando no final. Lembrando que vamos estar deixando também um bilhete no Instagram, galera. Vamos estar deixando um bilhete lá no Instagram, vão conferir também lá, tá? Então ele vai fazer a revisão agora dos palpites pro dia de hoje e comentando o bilhete. Bom, pro bilhete do canal a gente vai estar fazendo uma aposta criada aqui no jogo do City. Vamos ficar fora do mercado de gols, apesar de a gente estar bastante confiante nesse acima de 1,5 aí, por ser um clássico, por ter aquela rivalidade aí, até porque no último jogo o City ele poupou o jogador justamente para enfrentar o Arsenal aí. O técnico do City ele não é um técnico bobo, ele sabe o poder que o Arsenal tem dentro de casa e possivelmente o City vai querer decidir esse jogo no primeiro tempo aí. Vamos ver como é que o Arsenal ele vai se impor dentro de casa. Mas a gente ficou fora do mercado de gols, apesar da gente estar bastante confiante. Fica pro ao vivo essa entrada aí, ou até mesmo para você que acredita firmemente aí nesse mercado de gol, tá disposto a arriscar, pode mesclar junto com o bilhete acima de 1 gol, até mesmo acima
de 2,5, né, dependendo do ritmo da partida. São 40 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no primeiro tempo, 45 no segundo tempo. Tem muito jogo para acontecer. Mas vamos ficar apenas no mercado de escanteios e no mercado de cartões. Como vai ser um clássico, a possibilidade aqui de sair mais de 2 cartões é muito grande. Mas vamos ficar apenas em 2 cartões aqui no jogo. Mesclamos também o jogo do Crystal Palace contra o West Ham. Estamos crendo firmemente que vai sair 2 gols ou mais nessa partida aqui. Bom, vamos deixar um bilhete no Instagram, como o Arthur falou. Aí você pode estar lá verificando, né, seguindo a gente para ficar atento aos próximos bilhetes ou até mesmo às nossas próximas postagens. E mais uma vez gostaríamos de reforçar que, se puder, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e deixem nos comentários aqui o que vocês acharam dos palpites que falamos hoje. Se vocês discordam, se vocês concordam, e os palpites que vocês fizeram para o jogo. Vocês podem estar mandando nos comentários aí que a gente vai estar respondendo e verificando os palpites. E é isso aí, galera. Tamo junto. Fiquem com o bilhete do canal.